A concordância. Vamos pensar inicialmente sobre esse conceito. Ajustamento flexional entre palavras que se acham em determinadas relações sintáticas. Essas relações sintáticas estabelecidas entre sujeito e verbo, substantivo e adjetivo, pronomes adjetivos em funções de adjuntos ou predicativos. A concordância é um assunto privilegiado nas gramáticas normativas, levando em consideração que os gramáticos realizam complicados e minuciosos trabalhos, estudos ao seu respeito. Sobre ela também podemos traçar dois fatores importantes, dois olhares. Um sobre o fator gramatical e o outro sobre o fator estilístico. Sobre o gramatical, trata-se de um conjunto de regras pré-estabelecidas pela gramática normativa. Regras que contêm exceções e facultatividades, que são um rol bastante extenso e fechado. Sobre o fator estilístico, notamos uma rebeldia a essa sistematização, uma maior liberdade e facultatividade. A concordância é o fator da língua que mais influencia no distanciamento entre língua culta e popular, porque para os cultos, a gramática normativa é o centro do conhecimento, e dentro dela encontramos a concordância como um dos temas mais relevantes da gramática normativa. Então, para as pessoas cultas, entender de concordância é primordial e dominar todas as suas regras é muito importante. Então, quando não dominamos uma dessas regras, caímos nos deslizes da língua e ferimos os ouvidos dos cultos. E assim nós somos denominados ignorantes. Não saber concordância resultaria em uma ignorância. Já no popular, não. Nós não temos essa sistematização fechada. Nós fazemos até mesmo nossas próprias concordâncias. A concordância ela é inexistente em algumas línguas ou reduzidas em outras, como a exemplo o inglês. Mas como assim? Como uma língua tão importante como o inglês, uma língua do comércio, das relações exteriores, da tecnologia, tem uma concordância reduzida, se é tão importante. Nos voltamos para tratar a concordância como uma questão meramente tradicional. Sim, apenas a tradição das escolas impõe a concordância como algo primordial. Mas existem outras coisas, outros fatores mais importantes do que a concordância. Desde o século XV, as escolas pregam esse ensino pautado na gramática normativa, pautado nas regras de um sistema fechado. Só que isso não é tão obrigatório como tentam fazer com que a gente pense, não. Por exemplo, o Manuel Said Alim, que é um grande filólogo e considerado um dos maiores sintaxistas do Brasil, fala que a concordância não é, como parecerá à primeira vista, uma necessidade imperiosamente ditada pela lógica. Repetir no termo determinante ou informativo o gênero, número ou pessoa já marcadas no termo determinado ou de que se fala é antes uma redundância. O Jesus Belo Galvão distingue dois tipos de concordância, a lógico-formal e a estilística. A lógico-formal estaria apoiada na gramática normativa e se desenvolveria em cima desses 4 pontos. Quando há um só sujeito ou substantivo, o verbo concorda com esse sujeito e o adjetivo com esse substantivo. 2 ou mais sujeitos equivale a um sujeito plural. 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes equivale a um substantivo masculino plural. Em concorrência de várias pessoas, a segunda é preferida à terceira e a primeira a todas. A concordância estilística, ainda segundo ele, quebraria limites, permitiria possibilidade de escolhas, teria seu nível de facultatividade e ela seria um recurso para expressar o pensamento ou sentimento de quem escreve.
nós teríamos três tipos de concordância: a concordância por atração, a concordância ideológica e a concordância afetiva. A concordância por atração, ou tópica, assim chamada em outros estudos, seria quando o adjetivo e o verbo concordam com o termo mais importante do contexto e no espírito de quem escreveu. Esse termo precisa ser importante dentro do contexto e importante para o escritor. Vamos dar uma olhadinha nessa frase. Viu um casal de noivos na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua da salvação e mergulhou na eternidade. Machado de Assis. O termo mais importante aí seria noivos, porque está caracterizando o termo casal. E o verbo iria concordar com este, tanto que está aí no plural, né? Noivos debatiam o verbo. A concordância ideológica, o verbo ou adjetivo não são compatíveis com os termos presentes na frase, aos quais eles se prendem gramaticalmente, mas com a ideia que eles despertam na mente de quem fala ou escreve. A gente se remete um pouco ao conceito de sílabes. Também pode ser, essa concordância também pode ser chamada assim, que na sílabes, mesmo o termo não estando lá escrito, a gente já tem a ideia pré-estabelecida sobre ele. A concordância ideológica tem muito isso, o pensamento já vem introduzido anteriormente no contexto. Verbo de primeira pessoa do plural, com sujeito de terceira pessoa para se incluir dentro dos sujeitos quem fala ou quem escreve. É um dos exemplos em que acontece esse tipo de concordância. Aí nós temos aqui a passagem: consultemos o coração aqueles que o tivermos. Aí nós notamos o verbo com sujeito de terceira pessoa pela desinência, o mos aí, destacado. Outro momento em que essa concordância acontece é quando o verbo no plural fica no plural em referência a um coletivo. Nós temos a passagem: seguro o canarinho, tratei logo de convocar a trinca do curvelo para que me arranjassem uma gaiola. Trinca aí trata-se de um grupo de meninos de rua, responsáveis por aquelas malignações básicas de quebrar a janela, de jogar pedra no vizinho, de matar passarinho, enfim. É um coletivo, mas dentro de um contexto literário. Talvez a gente não soubesse que isso fosse um coletivo. Está muito associado aí à vivência do escritor. O Manuel viveu nesse bairro, no bairro do Curvelo, durante a sua infância, e realmente é um conto dele, um texto dele muito interessante, que eu dei uma passadinha por cima. O verbo está no plural devido ao uso desse coletivo. O verbo aqui arranjasse. Outro momento que ela acontece também é quando o verbo fica no plural, porque está relacionado a um substantivo singular de valor genérico indefinido. Nós temos o termo professor aí, que seria esse substantivo no singular, que não denota um valor afetivo, um valor importante, uma carga psicológica densa. Ele é só empregado com um valor genérico. Vamos ler. Professor é sempre assim. Por mais pura que seja a amizade dele por um aluno, há sempre uma esperancinha de uma perpetuação enfeando o sentimento. Não dizem, porém, a gente percebe que estão procedendo como se dissesse isto. Quem fez fui eu. Do Mário de Andrade. Nós temos outro caso também, que é quando ocorre a mistura das duas formas, segunda e terceira pessoa. Nós temos aí a frase: e você acha que eu vou te vender um rádio? O você, apesar desse uso comum, em substituição da segunda pessoa, pronome reto tu, não é exatamente um pronome, o você. Não dentro desse contexto, que deveria ser empregado o tu. Mas o você faz essa mesma relação do tu.
e já está meio que internalizado. A gente já bate o olho e já sabe essa construção. Esse tipo de concordância, ela pode ser compreendida para o influxo da emoção, que é exatamente a concordância afetiva agora. Dentro da concordância afetiva, nós podemos notar a questão da movimentação da emoção. E ela se diferencia um pouco da ideológica, porque o falante não está incluso dentro do sujeito. Apesar que a gente confunde um pouco ao pensar que está. Só que quando o sujeito dentro da concordância afetiva, ele já perdeu o seu valor afetivo. É mais uma praxe formal para escrever fazendo referências a outras pessoas. Nós temos aí o exemplo realizado pelo escritor Manuel Antônio de Almeida. O compadre compreendeu tudo, viu que Leonardo abandonava o filho, uma vez que a mãe o tinha abandonado, e fez um gesto como quem queria dizer: está bem, já agora, vá, ficaremos com a carga nas costas. Ele meio que tem uma mudança de sentimento, porque inicialmente parece que ele não pensava dessa forma. Aí no fim ele acaba que acatando, porque viu que não tinha outra solução. Nós vemos essa mudança de meio que carga psicológica do sujeito, enfatizada aí pelo uso da concordância afetiva. Notamos esse segundo exemplo, em que nós temos para o diabo, aqui me preocupando com aquela burra, acaba na rua da lama. Vamos, deixa de besteira, seu Luiz, um homem é um homem. Nesse segundo exemplo, que é um plural utilizado como se fosse um singular, porque ele está dentro de um monólogo. Essa passagem aí é do monólogo Angústia, do escritor Graciliano Ramos. O vamos, apesar de ter essa ideia de coletividade, ela está usando aí para individualizar. O sujeito falando com o sujeito mesmo. Um homem é um homem. Bastante interessante essa concordância afetiva. Outro exemplo é: sim, eu agir ando bom. E tu, meu Luiz, como vamos de saúde? Esse outro exemplo é mais a construção para aproximar, para gerar simpatia ou amizade. É como se a pessoa que está falando isso aí quisesse se mostrar mais prestativo, se mostrar mais interessado em saber o estado de saúde dessa pessoa. Como vamos de saúde? Isso é bem comum, essa pergunta até no nosso cotidiano. Muitas vezes a gente pergunta: e a saúde, como é que vai? Como vamos de saúde? Outra observaçãozinha é sobre a palavra gente, que apesar de ser substantivo, nos últimos anos a gente vê que vem sendo usada como se fosse um pronome. Às vezes retomada pela primeira pessoa do singular, às vezes do plural, ou retomada pela terceira do singular ou terceira do plural. E seria só uma questão gramatical mesmo. O Jesus Belo Galvão não comenta muito sobre isso, porque ele diz que é algo comum dentro da linguagem popular e que estaria mais para objeto de estudo do próximo capítulo, que é a estilística da enunciação. Aí tem um exemplo: agente rimos. Às vezes a gente já viu isso mesmo, o termo agente usado tanto como pronome, como na sua origem substantivo com a ideia de coletividade. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos.